continuando falando sobre relacionamento, sobre a relação entre o marido e a mulher, nós vamos ler hoje 1 Pedro 1:3-8 e diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então aqui, ele coloca sobre como muitas vezes o início do casal, eles começam a descobrir as diferenças, começam a agir as discussões e tal, mas novamente eu digo, isso não é só vale para o marido e para a mulher, mas isso vale também para as amizades, para o relacionamento com as outras pessoas. E o que o foco hoje do devocional é sobre como às vezes o diabo usa essa ruptura, usa essa diferença para dividir um casal, para dividir relações, para dividir uma mãe, um filho. Então eu acredito que hoje é um alerta para todos nós, que nós devemos muitas vezes, se a gente não está entendendo o outro, pare, tenta entender, tenta compreender, não sai atropelando, não sai falando qualquer besteira, porque nós precisamos entender que nós somos pessoas totalmente diferentes, Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, tem um modo de falar, um modo de compreender as coisas, e quando essas duas pessoas se juntam, gente, é um fato que vai haver atrito, é fato que vai haver discussões, porém, gente, a gente precisa entender que é como a gente lidar com esses conflitos que fazem a diferença, como ele coloca aqui, sede todos de igual ânimo, fraternalmente amigos, misericordiosos, piedosos, ou seja, ele está dizendo que os dois têm que ser a mesma coisa, Num relacionamento isso é importante, e ainda mais num casal, porque a gente bem sabe que são uma só carne. Então a gente precisa começar a levar essas coisas a sério, esses pontos, que ele foi colocando aqui em relação ao esposo, em relação à mulher, em relação ao relacionamento realmente com as outras pessoas. Se a gente não colocar tudo isso em prática, só vai ser mais condenação, só vai ser mais uma coisa para sermos acusados. Então acredito que, como ele coloca aqui, que nós possamos ter essa mentalidade de sempre pensar no próximo, que acredito que um relacionamento, ele traz o quê? Mostra que as duas pessoas têm que abdicar de alguma coisa, mostra que as duas pessoas têm que estar em sintonia, mesmo sendo pessoas diferentes, mesmo tendo personalidades diferentes, como ele coloca aqui, Achei até bem interessante que ele frisa bem essa parte, que muitas vezes o mal entendido, uma má comunicação, o diabo usa isso para dividir as pessoas, e realmente tem acontecido isso hoje em dia. Quantas pessoas, quantos casais têm se divorciado, quantas amizades têm sido desfeitas por simplesmente ter acontecido um mal entendido, uma má interpretação, uma má comunicação. Então não vamos deixar que o diabo use isso, use essa falha, essa ruptura que nós abrimos para usar contra nós. Vamos realmente ter paciência, ser bondoso, misericordioso, vamos começar a ouvir mais e falar menos, porque muitas vezes as pessoas estão precisando só desabafar, precisando só explicar, só conversar, e você tá ali, falando, e esquece que o próximo é muito mais importante que você. Então vamos realmente olhar para esse versículo de hoje e colocar isso em prática. Procurar ter o discernimento do Espírito, gente. Uma coisa que esses devocionais vêm mostrando aqui, pela natureza humana, nada disso dá certo. Um relacionamento não dura, você não consegue compreender o próximo, você não consegue fazer nada para o próximo, mas através do Espírito Santo, através de Deus guiando esse relacionamento, através de Deus guiando as nossas vidas, nós conseguimos realmente ser perfeitos em tudo, graças a Deus. Mas nós precisamos primeiramente reconhecer que Ele é o único que pode fazer com que a gente consiga cumprir tudo isso que a gente tem visto sobre a mulher, sobre o homem, sobre o casal, sobre o relacionamento, só vai conseguir colocar tudo isso em prática através do poder de Deus, através do Espírito Santo. Porque como a gente viu, o homem é homem, ele é natural, ele vem da origem adâmica, então ele não vai conseguir prestar atenção, olhar para o próximo. O ser humano, ele é o ser mais egoísta que existe nessa terra. Então a gente só consegue realmente olhar para o próximo, fazer com que relacionamentos deem certo através do amor que Cristo nos dá, através da paciência e da misericórdia. Como ele coloca aqui, sede todos iguais, igual ânimo, pacientes, misericordiosos. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!